Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ministério Mulheres em Ação da SEMBAM. Eu sou Sinira Augusto e hoje vamos falar sobre obediência. Nosso texto base é Gênesis capítulo 22, que diz: Deus prova Abraão. Diz assim, em Gênesis 22: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, onde disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui nós podemos falar de 2 coisas muito importantes, né? Obediência e adoração. Muitas vezes nós achamos que adorar o Senhor é cantar. Cantar faz parte, tá? Dependendo da situação, existem louvores, sacrifícios de louvores. Não é o simples fato de cantar, mas é cantar em determinadas situações ou com o coração muito voltado para o Senhor, né? Paulo e Silas, quando estavam presos, eles estavam adorando ao Senhor, cantando e orando. E o lugar, né, houve um terremoto onde as portas do cárcere se abriu. Então, este louvor, no momento de muita dor, né, no momento de tanto sofrimento, eles haviam sido espancados, né, injustamente, estavam presos no tronco, estavam numa cela, sentada no chão, com os pés presos, e mesmo assim, à meia-noite, eles louvavam ao Senhor, né? Isso moveu o coração de Deus e trouxe um tremendo terremoto. Mas que aquele terremoto, né, não houve morte de ninguém, muito pelo contrário, houve salvação de toda a família do carcereiro. Isso está lá em Atos, né? Mas hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de Abraão quando se trata de obediência e de adoração. Como está a nossa obediência e como está a nossa adoração, né? Nós sabemos que Deus havia prometido um filho a Abraão, né, e a Sara, e passaram-se muito tempo para que esta promessa viesse a se cumprir. Mas se cumpriu, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Passaram algum tempo, como diz aqui, Isaque já era um rapaz, vamos dizer assim, um rapazinho, né? Um adolescente, provavelmente. Deus põe à prova Abraão. Por que Deus põe à prova Abraão? Certamente, Abraão havia se distraído, né? Estava muito distraído com a educação, né? Curtindo o filho, curtindo a promessa. Então, Deus, ele tinha Abraão, né, como seu amigo. Abraão era amigo de Deus. Então, passado um tempo, eu acredito que Deus tenha percebido um certo distanciamento por conta, né, das coisas que Abraão estava preparando, estava educando, né, o seu filho Isaque, porque ele seria herdeiro da promessa. Abraão era um homem muito rico, já tinha uma idade avançada e certamente ele estava passando ali, né, todo aquele legado, toda aquela herança, preparando o seu filho, né, para tomar posse de tudo aquilo que Deus já havia lhe dado. Porém, gente, Deus, né, ele gosta da nossa
comunhão, do nosso relacionamento. Então, quando nós, às vezes, nos distanciamos um pouquinho, né? Quando as distrações nos afastam um pouco de Deus, às vezes Ele permite uma aprovação, uma situação contrária, para que possamos voltar, né, aos nossos trilhos, ao nosso eixo. Então, foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava um tanto distraído, e aí Deus chama a atenção de Abraão e pede o seu filho em sacrifício. Pensa na dor. Pensa, gente, eu acho que não tem uma prova maior que essa. Mas ele não negou. Ele sabia que Deus era um Deus todo-poderoso. Ele sabia as condições que Deus havia lhe dado o seu filho, esta promessa, como havia se realizado. Então, mas mesmo ele crendo em Deus, era um momento bem complicado para Abraão. Mas ele decidiu, como sempre, obedecer ao Senhor. Como anda a nossa obediência? Hoje, né, vamos parar para refletir. O que Deus está pedindo de nós? Gente, Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria chamar a atenção de Abraão. Mas, até então, Abraão não tinha essa noção do que iria acontecer e decidiu, né, obedecer. Pegou o seu filho, chamou seus 2 servos, né, preparou o jumento, preparou a lenha, preparou tudo e foi uma caminhada de 3 dias. E ele não falou, né, para sua esposa, para Sara, que com certeza iria tentar impedi-lo. Não falou nada para os seus servos, né? Então, ele fez essa caminhada, eu imagino que o coração sangrando, arrumando ali, né? Arrumando conversa para disfarçar ali a sua dor e a sua angústia. E Deus havia dito para ele: olha, eu vou te falar qual o monte certo para você subir. Então, gente, quando Deus nos pede algo, Ele nos direciona, né? Porque nós precisamos estar em contato com Deus, porque Ele vai alinhando, né? A presença de Deus é o nosso GPS diariamente. Porque Deus havia pedido para que ele sacrificasse o seu filho. Mas Deus falou: olha, tem um monte certo. E aí, quando ele chegou, né, Deus mostrou para ele qual era o monte. Ele deixou os seus 2 servos com o jumento e ele subiu com o seu filho, dizendo o quê? Dizendo no versículo 4, no versículo 5, né? Deixou ali os seus servos e disse: nós vamos adorar e voltaremos. Então, ele estava com uma expectativa, ele estava com uma fé muito grande, porque Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava confiante de que ele estava obedecendo e um milagre iria acontecer. Então, a nossa obediência a Deus, né, está muito ligada à nossa adoração e também ao milagre. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos adorando a Deus e Deus sempre faz o milagre. Muita gente só quer saber do milagre, né? Mas nós precisamos ter renúncias, né? Qual o nosso Isaac? O que nós temos para renunciar? O que nós temos para sacrificar ao Senhor? Para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade e também ver os milagres acontecendo. Então eu chamo você para refletir como está a nossa obediência e como está a nossa adoração e que nível de renúncia nós temos feito. Então Abraão, ele decidiu obedecer ao Senhor. O filho perguntou: pai, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? E ele respondeu: meu filho, Deus proverá. E quando ele já estava, né, já tinha colocado o seu filho em cima do altar, quando ele foi para sacrificar, mesmo com seu coração sangrando, ele decidiu obedecer. Ele ouviu a voz do Senhor.
Ele ouviu a voz de Deus dizendo: não faça isso. Eu sei que você teme o Senhor. Abraão continuava o mesmo servo do Senhor. Abraão continuava amando ao Senhor, mas talvez estava distraído. O que tem sido a sua distração? O que tem afastado você do Senhor? O que tem roubado o seu tempo? Vamos tomar muito cuidado, porque as provas vêm, as lutas vêm, as adversidades vêm. E nós precisamos manifestar o nosso nível de obediência e de adoração ao Senhor. Então, Abraão, quando ele ouviu a voz, ele não fez nada. E aí, quando ele olhou, havia um cordeiro já preparado para o holocausto. Era o milagre que já estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus já está lá no futuro. Então, quando Deus te pedir alguma coisa, Ele tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas vamos nos entregar ao Senhor. Nós sempre temos que sacrificar algum Isaac. E muitas vezes, quando nós abrimos mão do Isaac, Deus nem quer o Isaac. Ele só quer a nossa obediência. E ele sempre provê um cordeiro, ele sempre provê, né, algo melhor e superior que nos alegra, que nos enche de vigor. Então Abraão pôde, né, mostrar para o Senhor Deus que ainda o amava, que ainda o obedecia. Isso alegrou o coração de Deus. Eu convido a você, né, para viver uma vida que alegre o coração de Deus. O meu desejo sempre é, e sempre peço ao Senhor: Senhor, me faça uma pessoa que alegra o teu coração. Porque Deus, Ele sempre está disposto a fazer um milagre, mas Ele quer ver o nosso relacionamento, a nossa obediência, o nosso sacrifício, a nossa adoração. Então fica esta palavra para o seu coração. Pense, analise. Qual é o nível de sua adoração nesses dias? O que Deus tem tocado no seu coração? O que Deus tem pedido para que você entregue? Qual é o seu Isaac? O que Deus tem tocado no seu coração para que você renuncie? Muitas vezes, gente, é coisas que é para livrar você de algo. Então, assim, se algo está fazendo mal, se alguma dependência, coloque no altar do Senhor. Neste momento que você está vendo este vídeo, eu digo para você, analise o que tem feito você se distanciar do Senhor. Qual tem sido a sua distração? Sacrifique essa distração e veja o que Deus pode e deseja fazer na sua vida. Amém? Então, gente, é muito importante quando nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade. É tempo de adorar, é tempo de servir ao Senhor com alegria, é tempo de renunciar para que possamos ter a presença do Senhor no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor desperte você para servir de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Sacrifique o seu Isaac. Deus, ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Então, não deixe a distração roubar o seu tempo e a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.